nossos milhares, quiçá milhões de fãs, em tempos difíceis, o É Nós Queiroz tenta continuar trazendo para vocês conteúdos de garbo e elegância. E hoje, na primeira transmissão virtual interestadual do É Nós Queiroz, eu tenho o prazer de receber Yuri Naves, ex-jogador do Leão, hoje no Caxias, para bater um papo com a gente sobre muita coisa. Yuri, primeiro, muito obrigado por dispor do teu tempo aí para trocar essa ideia nessa quase uma avant-première em momentos de complicações. Muito obrigado. Eu acho que eu tô muito assim, feliz de poder falar com você, né? Infelizmente nessa situação aí que tá o mundo todo, né? Chegando aí agora no Brasil muito forte, mas vamos poder falar aí sobre os assuntos e aproveitar esse momento aí para ir alavancando o seu canal aí, principalmente numa gravação virtual aí que tem tudo para começar comigo e ir para outras ondas. Tomara. Então, galera, você já sabe que eu sempre faço isso. Mesmo na virtual eu vou pedir. Vem com nós! Yuri, vamos lá. Vamos começar esse papo. Eu estou muito feliz de conversar contigo, porque eu te acompanho nas redes sociais, vi que tem alguns interesses além do futebol e a gente vai tentar tocar em todos esses assuntos aí. Mas a gente não pode começar não tocando nesse momento super complicado de que a gente está vivendo aí, paralisação. A gente vai levar para o futebol, mas óbvio que isso serve para todas as situações. Está vivendo um momento muito complicado dessa pandemia aí e a paralisação dos jogos. Alguns lugares tentaram continuar, mas a maioria está parada. Eu queria ouvir a tua opinião e queria saber como é que está aí. Já a gente antes da gravação já bateu um papo, mas como é que está aí no Campeonato do Rio Grande do Sul? Obviamente, vocês sabem que o Yuri está jogando hoje no Caxias, ex-jogador do Leão Azul, ídolo da torcida e tal. Como é que está aí? O que tu estás vendo? Como é que estão os jogadores? Estão apreensivos ou não? Na realidade, é um momento muito obscuro, assim, né? A gente não sabe quanto tempo vai durar essa paralisação, né? A gente está muito à mercê, assim, do que os cartolas vão decidir. Na realidade, o futebol está na mão deles, né? A gente praticamente não tem muito poder de querer ou não, ainda mais quando a gente não está num time, assim, de Série A, né? O Caxias é um time grande, mas não está na Série A, então o poder que o jogador tem de barganha é pouco. A gente tem que esperar para ver também o que os sindicatos nossos vão decidir, mas a princípio tá tudo parado. Até o momento, pelo menos, acho que nenhum jogador do Caxias foi procurado para dar uma opinião sobre. Eu acho que está na mão mesmo da cartolagem da diretoria. Provavelmente devem ter procurado alguns atletas do Grêmio e do Inter, que eu acho que com certeza, né, devem ter sido procurados, mas acho que a gente do interior ali, que eu saiba, pelo menos eu hoje, sendo até um dos capitães do clube, não fui procurado, não, a gente não foi procurado, acho que nenhum foi procurado, até porque a gente tem um grupo de atletas, né? E a gente está muito à mercê da situação, falando exclusivamente do futebol, né? Não dos outros cidadãos aí que vivem também, mesma coisa como nós, estão reclusos também. Mas a gente no futebol é um momento muito obscuro aí, ainda mais a gente que foi campeão do primeiro turno, que já estamos na final. Esse era o ponto. Para nós foi muito ruim, porque a gente vinha muito bem, a gente teve uma derrota na competição e praticamente aí vamos brigar também pelo segundo turno. A gente fez um pacto, nós atletas aí, de ir até o final do segundo turno e já entramos no G2 ali, já com o jogo contra o Inter. Então estamos com 7 pontos, o Grêmio com 9. Então a gente tinha uma grande chance de chegar bem, mas acho que o momento é inoportuno para todo mundo tem que se cuidar. Mas assim, eu acho que os atletas estão bem cuidados, não tem como, você tem acesso a médico, tem acesso a informações diárias, os clubes te mandam todo dia, então a gente está bem, a gente está tranquilo. Eu acho que independente do nível que você está sendo bem cuidado. A gente tem essa regalia, não só o Caxias, mas
A maioria dos clubes tem isso, então acho que a preocupação que eu vejo na televisão, esse atleta pegou, aquele atleta pegou, esse treinador pegou. Pô, a chance pode acontecer de um óbito, pode acontecer, mas a chance de um atleta falecer por isso, eu acho que a chance é mínima. Pois é, não, com certeza, até porque há uma diferença muito grande entre a capacidade de contágio, né, do coronavírus e vamos dizer, onde está a galera de risco e tal. Contágio pode pegar em vocês e tal, mas a possibilidade de ser letal como tu falaste, muito pequena. Mas nessa tua fala aí, um detalhe na tua fala, apesar de não te procurarem, tu passaste por isso, falaste sobre isso, tem um detalhe aí muito importante, se não procuraram o atual campeão do primeiro turno, né? Então, assim, é meio complicado. E na nossa troca de mensagem, o que veio à tona foi muito isso, porque, por exemplo, eu respondi um tweet, aí tu viste e tal, sobre o posicionamento dos atletas, e acho que até no tweet eu me expressei mal. Não é que eu queria que os atletas falassem, eu queria saber se eles tinham sido ouvidos na reunião da decisão aqui do Paraná. Se não eles, ou, no caso, se não vocês, alguém do sindicato da associação que representa vocês. Então, pelo que tu estás falando, não houve, né? E tu estás sabendo que o paraense voltou a parar, né? Porque tinha parado, tinha voltado e voltou a parar novamente. Então, quer dizer, realmente parece que os atletas aí, a não ser os de grandes times, se é que estão sendo ouvidos. É por aí a questão? Eu acho que assim, muito se fala sobre o posicionamento do atleta, né? Eu acho que é difícil você ter um posicionamento aberto ao público, né? Porque gera muita confusão. Às vezes às vezes as pessoas pegam o bonde andando, não entendem o que você quer passar, o contexto que você está. Então você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você fala. E assim, logicamente que existem muitos atletas preparados para dar opinião, mas como também existem muitos atletas que são muito bons atletas, jogadores, craques, que não têm embasamento para dar uma opinião e às vezes forma uma opinião que não é o que diz realmente. Se a gente for pensar atletas da Série A aí, nós temos 20 times, vamos botar uma base aí de 30 jogadores e 20 times, dá 600 atletas. Pô, mas 600 atletas não é nada se você pegar a Série B, C, D, fora aqueles que só jogam o primeiro semestre, a opinião desse deveria ser muito maior do que desses 600 que estão lá na Série A. Porque são muito mais atletas do que os 600 que estão na Série A. E só mais afetados, eu vejo, né? Não, muito mais. Você vê agora que por exemplo, se você vai pegar os estaduais, tem atletas que só jogam estadual. Então, praticamente acabou o estadual. Não sei o que vai acontecer. A gente ouve falar muita coisa, mas para os clubes de Série A não é interessante mais jogar o estadual. Eles não querem mais jogar o estadual. A realidade é essa, que para eles não tem mais o porquê jogar. Sendo que eles têm Copa do Brasil, Libertadores e o Brasileirão, que é muito melhor do que o estadual. Então, quem vai ser disputado vão ser esses atletas mesmo. E os clubes aí vão... Eu acredito que os grandes clubes vão optar por não ter mais estadual. Mas é uma fatalidade que acontece aí. Eu acredito que os pequenos clubes devam receber alguma ajuda, seja financeira, seja de taxa, seja alguma coisa, porque senão o rombo vai ser muito grande, né? Aqui, só até para te situar e a galera que está vendo, você sabe que uma boa parte da galera que vai assistir esse conteúdo é daqui. O campeonato parou de novo, né? Tinha sido liberado para jogar com portões fechados as duas últimas rodadas do primeiro momento, né, do grupo, mas aí logo depois pararam, já vetaram e já tem dois clubes, que é o Itupiranga e o Vodevê, que já encerraram as suas atividades, desligaram os atletas, enfim. O que eu soube também é que a FPF vai, que eu acho que é importante as federações também usarem, quem está falando sou eu, usarem as verbas que ela tem, que ganha, sempre ganha, para ajudar nesse momento, e que no caso do Paraense, o governo do estado, que é um dos grandes patrocinadores, iria adiantar
a sua cota de patrocínio. Então, é muito complicado. O Remo e Paysandu, por exemplo, não estão nesse panteão de Série A. Tu sabes muito bem disso. Então, assim, e até acho, e eu queria até ouvir tua opinião, que no caso do Paraense, como a Série C, e tu já é uma competição mais espalhada, né? Um jogo por semana, mesmo com essa mudança, talvez o final do Paraense poderia ser entre jogos. Então, eu acho que o Remo e o Paysandu estão na Copa do Brasil, com essa cagada toda, não vai ter Copa Verde, até porque se também não tivesse cagada. Mas, enfim. Então, aqui até dá. Agora, eu imagino essa confusão. O que eu falei, queria te ouvir mais um pouco sobre isso, é até melhor que a galera não for. Era bom que pelo menos o teu sindicato se pronunciasse. Mas o teu sindicato te ouve para poder se pronunciar? Primeiro de tudo, assim, que eu acho, né? Eu acho que o governo já faz mais do que deveria, né? Porque eu acho que o futebol é muito grande aí no Pará, então eu acho que o governo ajudar os clubes, eu acho que não é por esse lado. A gente não pode ter uma iniciativa do governo para ajudar os clubes no momento que a gente tem uma pandemia de saúde, né? Eu acho que Deixa eu só para fazer um alinhamento. Lembra o seguinte, na verdade, ele não vai dar nada além, tá? Ele vai adiantar as cotas porque aqui o governo é o maior patrocinador do futebol. Já, na verdade, eu te entendo, mas já é um problema antes. Eles meio que vai adiantar, só para não parecer que vai ser algo além do que deveria. Entendi. Não, aí eu acho que está fazendo a parte dele, sim. Agora, a CBF que deveria, eu acho que até assim, se vai pegar a Federação Paraense. Não sei se ela tem muito recurso para isso. A Federação do Maranhão, não sei se ela tem muito recurso para isso. Então, acho que sim. A gente acabou de ver aí que a CBF teve um lucro de 950 milhões de reais. E aí, vai para onde esse dinheiro aí? Pô, para onde que vai? Eu não sei para onde que vai esse dinheiro. Tá uma boa hora de mostrar para onde vai, né? Assim, porque assim, os grandes clubes, eles vão dar um jeito, não tem como, eles vão dar um jeito. Pô, é muito jogo no ano, é muita coisa, é muito torcedor, sócio torcedor. Agora, os clubes que estão atrás, esses clubes que têm que ser ajudados. É lógico que o campeonato é feito para os grandes, não tem como, não vamos fugir disso. Eu não vou ser aqui hipócrita e falar assim, pô, o campeonato gaúcho foi feito para os times do interior. Não foi. O grande atrativo do campeonato é a dupla Grenal. Não tem como. O grande atrativo do paraense é o repar. Tanto é que eles forçam os clássicos dos estaduais, né? Se você pegar aí, é clássico toda hora. E tá certo, não tem como. Se é entretenimento, você tem que ter aquilo que mais te dá dinheiro. Agora, a questão dessa... engraçado que desculpa, é que esse delay a gente vai ter que se acostumar com o argumento de os estaduais se manterem em prol dos menores, né? O argumento dos estaduais, assim, na boca dessa galera é em prol dos menores, né? Quando é, pelo menos, no discurso. Não, isso aí com certeza. Eu que já tive no grande, já tive no pequeno, com certeza. O estadual é feito para tentar ajudar os pequenos e para ter o clássico. É isso aí, tem que ter o clássico, porque o clássico é a magia do estadual e depois aquela zebrinha que vem do interior ali puxando alguma coisa para tentar ser campeão. Mas voltando àquele assunto do sindicato, eu tive muito pouco contato com os presidentes do sindicato, dos clubes que eu joguei, passei por grandes clubes estaduais assim que tinham muito pouco contato, a gente quase não vê o presidente do sindicato no dia a dia. Assim, um sindicato muito forte da categoria em São Paulo, que foi onde eu tive mais representatividade, que eu vi realmente o sindicato indo no dia a dia, o sindicato ajudando ex-atletas, o sindicato fornecendo conteúdo de estudo, fornecendo conteúdo de ajuda financeira, fornecendo ajuda de advogados. Ali sim eu vi que realmente o futebol paulista está muito na frente dos outros. Mas também eu ouvi falar que o sindicato gaúcho é muito forte.
Eu ainda não tenho uma opinião formada sobre, mas já ouvi falar que também é muito bom, que tem uma representatividade muito grande. Assim como a Federação Paulista também fornece ajuda aos atletas, que eu escutei falar que acho que até hoje assim posso estar falando coisa que eu desconheço, mas a Federação Paulista ajuda os atletas. Tem o Expressinho que ajuda com treinos, até com uma ajuda financeira àqueles atletas que estão desempregados. Eu acho que tem que ser por esse lado aí, assim, e além de ouvir mais os atletas, é difícil o atleta se posicionar. Não tem como eu me posicionar, sendo que o cara que joga no Corinthians não se posiciona. O cara que joga no São Paulo não se posiciona. Então, não vai ser eu que vou meter a cara ali e, no final das contas, pagar a conta. Não, eu te entendo, por isso que eu perguntei sobre o sindicato e essa representatividade, porque aí seria alguém falando pela classe, independente do cara grande falar ou não, entendeu? Mas parece que ainda não chegamos nesse nível. Mas assim, Uri, vamos tentar agora. Desculpa, pode ir. Só uma coisa que me incomoda muito é porque normalmente os líderes do sindicato não são ex-atletas, cara. Isso me incomoda muito. Porque, assim, quando eu joguei no CRB, o presidente do sindicato era um ex-atleta. Então, vale salientar que o sindicato de Alagoas é muito bom também. E, querendo ou não, é diferente. Quando o cara é ex-atleta. O cara entende a tua dor, né? É a mesma coisa assim, pô, o sindicato dos metalúrgicos, o cara não é metalúrgico. Eu nunca vi isso. O sindicato dos bancários, o cara não é bancário. O sindicato dos médicos, o cara não é médico. O único lugar que acontece isso é no futebol, porra. É o sindicato dos atletas, onde o cara não é atleta. Eu acho que aqui, eu posso estar falando uma besteira, eu acho que o sindicato daqui é comandado pelo Oberdan, que foi um jogador da década de 80 ou 90, que jogou no Paysandu. Posso estar falando besteira, mas na hora de edição eu boto aqui. Eu acho assim, cara, e tu falaste quando a gente trocou uma ideia muito rápida, isso ficou muito na minha cabeça, porque todo mundo está muito preocupado em defender os atletas, saúde e tal, mas eu consegui parar para pensar o outro lado, as necessidades que um jogador daqui, eu vou usar os times daqui, do Itupiranga, sabe, do Carajás, tem as dores dele. Então, assim, quando a gente teve a oportunidade de conversar, eu falei, pô, cara, eu sei que o Yuri é um cara preocupado com isso, que tem uma cabeça assim, que pensa um pouco mais amplo, seria bom eu falar com ele para que a galera entenda que, às vezes, nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa, né? Eu acho que sim, ó, não só os atletas, né, mas você pega ali os funcionários dos clubes também, né, que eles dependem muito eles dependem muito disso daí. A maioria ganha um salário, 2 salários para estar ali no dia a dia junto com a gente, e agora os clubes vão ficar sem recurso. Acho que o principal afetado realmente não é o atleta, mas o torcedor, cara. O torcedor que é o mais afetado, sem jogo, sem a televisão, sem falar de futebol, porque o futebol ele está na casa aí de 90% da população brasileira. Seja diretamente ou indiretamente, às vezes minha esposa está ali, a gente está ali conversando e tal, estamos escutando ali o cara falar de futebol, mesmo sem querer, não tem como, tá ali 90%, então acho que o mais afetado é isso daí, porque... O canal que não tem essa dimensão de uma emissora, eu já estou começando, a minha cabeça está começando a ficar doida para eu começar a gerar conteúdo sobre esporte, também sobre música e tal, mas também pensando em entreter a galera que está aí ávida por alguma coisa. Eu te entendo, a gente vê Sport TV e ESPN, os caras devem estar batendo cabeça assim, fora os contratos milionários envolvidos de transmissão, que deve estar todo mundo enlouquecido, né? Europa League já foi para o saco. Você pega ali os canais passando conteúdo de Instagram, o cara fazendo baixadinha com papel higiênico, os caras estão passando isso na TV, porque não tem conteúdo. Os caras estão falando de Big Brother, pô. Big Brother tá bombando. Bombando, time babu, pô. Mas assim, eu estava lendo hoje sobre as Olimpíadas, né? Falando que tem que adiar.
Eu acho muito pelo contrário. Eu acho que essas Olimpíadas são as mais importantes que nós estamos tendo nos últimos anos. Eu acho que tem que se fazer Olimpíada, tem que se fazer valer, lógico, tomando as devidas precauções, né, para não transmitir o vírus e tal, mas, pô, esse ano, as Olimpíadas e o atleta, ele tem que entender da importância que ele tem para a sociedade nesse momento, onde está todo mundo em casa e ele pode criar um conteúdo ali de entretenimento para aliviar a tensão, para aliviar essa pandemia, para aliviar o estresse, porque, na realidade, o cara está em casa e está estressado, ele está vendo o jornal ali todo dia falando daquilo ali. Então, se você passa o dia inteiro ali bitolado vendo ali o que eles estão falando do coronavírus, você não fica no quarto e não respira mais. Tudo bem, é pandemia, mas não vamos entrar em pânico todo mundo e achar. Por isso que eu acho o papel do atleta não é só um papel de entretenimento, mas é um papel social também ali nesse momento. Não, pô, porque eu vejo ali, negócio de desafio no Instagram, aquilo e isso, mas o mais importante é o que os caras estão fazendo nos Estados Unidos, que é ajudar ali o pessoal que tá doente a comprar teste, a fazer isso, a fazer aquilo. Eu acho que isso é o mais importante. Agora, pô, eu vejo ali, até o Falcão deu uma declaração esses dias falando, eu não vou fazer papel higiênico, porque isso aí não soma nada. Isso é de cada um, o cara quer fazer, faz, mas eu acho que existe um papel social do atleta é muito mais importante do que entretenimento e outros assuntos aí. Pô, é isso aí. Eu acho que tu tocaste num ponto e acho que tem tudo a ver com nosso papo anterior, assim. Talvez isso tudo seja uma coisa só. O não posicionamento por motivo de pressão, como tu falaste, às vezes por não saber o que falar, e também essa falta de, na maioria das vezes, tá, Yuri? Da falta de entendimento do que realmente está acontecendo e qual é a sua importância nisso. A sua atleta, um cara que tem a voz, um cara que quando abre a boca, milhões de pessoas ou pelo menos milhares de pessoas vão ouvir. Eu acho que tu estás coberto de razão. E eu acho que as duas coisas se falam dos acontecimentos. Eu escutei uma vez o Alex falando, né, se o atleta soubesse a dimensão que ele tem, ele não conseguia entrar em campo e jogar futebol, né, porque a dimensão é muito grande, muito maior do que ele imagina, né. Mas aqueles grandes atletas que têm uma percepção não só no esporte, na quadra, ou no campo, ou o atletismo também, como eu gosto muito do Usain Bolt. Então, a dimensão que eles têm é enorme, eles sabem do que eles estão falando ou deixando de falar, são atletas que a vida preparou eles, né? Que eles têm um preparo, não um preparo intelectual de teoria, mas de leitura, mas um preparo de vivência. Pô, você vê os atletas cada hora estão num país, falando, tem atletas aí que falam 5, 6 línguas, então, os caras têm um preparo de vivência muito grande. Não é só um cara ler livro ou assistir um documentário, mas é uma vivência diária do dia a dia e que pode ajudar muito, né? Mas a leitura, o documentário dá uma boa ajudada também, né? Bem também, né? Abre bem a mente também, com certeza. Eu acho que existem grandes autores aí que com certeza te abrem a mente. E acho que um livro ele te muda a sua percepção da vida, né? Então, só que assim, eu vejo as pessoas cobrando, o atleta não leu, o atleta isso. Pô, cara, o cara não tinha o que comer há 6, 7 anos atrás. Eu tenho, isso segura porque isso está muito na minha pauta. Eu vou te fazer uma pergunta que vai te deixar aberto para falar sobre tudo isso. A gente já botou alguns pensamentos aqui, já demos uma leve filosofada sobre as coisas, o que eu acho bem bacana, era uma das intenções. Eu queria, se tu me permitires, agora falar, se não o fenômeno azul me mata, porque eu tive a oportunidade de conversar contigo e não falei de remo. Podemos? O remo é nosso time, né? Deixa eu te perguntar. Eu queria começar falando assim, Yuri, tu tiveste 2 passagens pelo Remo, né? 2016 e agora, né? Ano passado. Qual foi a diferença entre elas?
a maior diferença? Em 2016, a gente tinha atletas com mais capacidade para vestir a camisa do Remo. Porém, ano passado, o time era melhor. O time tinha o time era melhor. Em 2016, a gente tinha jogadores com grandes capacidades individual para decidir jogos aí, como aconteceu. Agora, ano passado, a gente tinha um time melhor. A gente tinha um time melhor e, assim, de organização, estava muito melhor. O Remo estava muito mais organizado do que em 2016. Isso, eu acho que não... Acho que é o caminho que o Remo tem que continuar seguindo, porque o acesso passa por uma organização de fora para dentro. Não adianta você achar que você vai contratar, vamos contratar aqui e tal, e vai dar certo. Não vai. As coisas vêm de fora para dentro do campo. Acho que lógico, pode acontecer de você fazer tudo certo fora e não dar certo dentro, pode, mas a chance é muito menor. Até uma dessas questões que eu penso, às vezes parar de jogar e virar treinador ou virar diretor, eu acho que o grande déficit do futebol brasileiro hoje é fora de campo e não dentro. Acho que a gente tem profissionais capacitadíssimos, a gente produz jogador, produz treinador, produz preparador físico, produz fisiologista, fisioterapeuta, médico, mas a gente produz pouco executivo de futebol, produz pouco diretor de futebol que queira realmente fazer um bom trabalho. Porque às vezes também os caras ficam de mão atada e não conseguem fazer um bom trabalho. Mas a gente tem um déficit muito grande nessa questão extra-campo. Dentro de campos, o que mais a gente tem é jogador. A gente pega aí os meninos hoje aí lógico, hoje em dia tem celular, mundo virtual, mas de 10 meninos hoje que eu vejo, 7 têm condição de ser jogador de futebol. O que vai fazer experiências de vida, expectativa, escolhas. Mas o talento puro, a gente tem, cara. E se você olhar aí para Belém do Pará e para São Luís do Maranhão, vamos olhar então para o Pará e para o Maranhão. É da onde está saindo os melhores atletas do futebol brasileiro. Porque eles têm o que a gente sempre teve, que é a individualidade, partir para cima, velocidade. Não são aqueles jogadores robóticos que pega, toca e joga na linha de 4, fica certinho. Fiz a base, eu tenho a base aqui, então vou correr ali. Esses caras que são os peladeiros que fazem a diferença, cara. Nessa vinda última, essa parte de fora para dentro, mais de fora do campo, mais de dentro do clube, tu sentiste um avanço? Tu acha que a torcida pode ficar esperançosa com isso? Porque aqui há um questionamento muito grande sobre a diretoria de futebol do Clube do Remo. Eu tive o prazer, tu acompanhaste, de bater um papo com os dois, o Dirson e o Ian, que eu acho que também tem que ouvir o lado de lá, para você saber a dor e aí você faz sua análise. Mas tu estiveste lá dentro, entendeu? Então eu queria saber, assim, as críticas, e tu tocaste num dos pontos que são contratações, as críticas da torcida, com essa veemência toda, o que tu achas? É para tudo isso? Eu já estava pensando, sabia que você ia fazer essa pergunta para mim, que eu estava pensando numa resposta antes. Eu acho assim, ó, o clube do Remo, quando eu falo aqui para baixo aqui, o que é o clube do Remo, as pessoas não acreditam, elas acham que o clube é um clube médio, é um clube normal. O Remo é um clube gigante, onde a obrigação de vitória, de jogar bem é constante. E a torcida não está nem aí se está na Série D, se está na Série C, se está pagando, se não está pagando, quanto que paga. Acho que a cobrança é em cima do atleta e jogar bem. E assim, são vários fatores que envolvem o jogar bem. Porque os atletas que têm chegado agora, nessa época, eles carregam uma pressão nas costas que não é deles, mas também não deixa de ser deles. Porque o momento é muito difícil. O torcedor acabou a paciência. Não tem mais paciência. O clube do Remo é a torcida. Quem arrumou o Baianão foi a torcida. Quem fez a academia lá, o novo centro lá, é o diretor, mas o cara é torcedor. O cara tá lá porque ele torce. Aí quem arrumou o gramado é a torcida. Quem paga o salário
é a torcida que paga o salário. Não vamos, assim, o Fábio tem feito um grande trabalho. Na minha visão, o que o Fábio está fazendo, poucos teriam condição de fazer o que ele está fazendo em Belém ali. Não sei, não conheço também muita gente, mas o que ele tem feito, assim, de dentro, que eu estava lá ano passado, cara... Era isso que eu queria te ouvir. Porque assim, ó, os atletas não querem ir para o Remo, a realidade é essa, porque tem um histórico muito ruim antigamente de pagamento, agora tem mudado isso. Eu acho que isso aí tem mudado, os atletas hoje eles me ligam, eu falo, e aí, Yuri? Aí eu falo, não, eu recebi tudo, acho que está tudo em dia, inclusive premiação que a gente tinha, foi pago. Então, assim, está mudando o status de visão do clube. O clube tem se atentado a isso. É claro que por estar numa Série C e estar fora do centro ali do Sudeste, que é onde... Não é de ser hipócrita de falar, o Remo é muito grande. Para mim, é o clube que eu mais gosto, que eu tenho um carinho, tenho um amor muito grande. É um clube onde eu mais joguei, é onde eu mais fiz gol, que eu me lembro. É onde eu mais vi o torcedor fazendo festa e cantando. E, pô, então eu sou suspeito para falar disso tudo. Mas, assim, o atleta que não conhece, ele fica com receio de ir. Porque, assim, qualquer viagem que ele faz para jogar é de 3 a 6 horas. A logística é muito grande. Às vezes tem esse atraso de salário, às vezes tem o clube, por ser muito grande, tem a fofoca no dia a dia, tem o peso muito grande da imprensa. E assim, às vezes o cara vai ganhar mais, aonde tem menos pressão, então ele não vai querer ir para ser pressionado. O Remo ele tem poucos jogos no ano, então cada jogo é uma final realmente. E às vezes o jogador não entende, ele não tem tempo para chegar lá e o torcedor não entende Se também. se Eu mesmo, adaptar ao clima e tal, isso não pode, tem que vir para dar certo, né? eu mesmo quando cheguei, vim de uma Série A para o Remo, tive muita dificuldade no começo. Torcida, pô. Só que o atleta tem que entender também que a crítica faz parte do trabalho dele. Não adianta, ninguém vai chegar te amando. Igual chegou o Ciro, o atacante aí. Pô, o Ciro já chegou amado. Isso aí é porque ele já tinha feito e todo mundo achou que ele ia fazer de novo. E realmente ele fez durante um tempo, mas são vários fatores que é difícil ter uma contratação assim e o Remo, por estar vivendo isso, queima muito o jogador. Você vê assim, você vê os jogadores, eles passam pelo Remo, aí daqui 2 anos o cara tá jogando Série A, tá jogando Série B bem, mas no Remo não conseguiu jogar. Oh, É, desculpa, 2019 tiveste menos problemas extracampos do que a época de 2016. muito, muito menos problema. Eu acho que 2016 ali também tinha a briga política era muito maior, né? Eu acho que ainda tem essa briga política muito grande que interfere É um muito, eu acho ano que de eleição esse. 2020 é um ano de eleição nos dois grandes daqui. e assim, não adianta, enquanto tiver essa briguinha política aí, de vaidade e ego, o clube é um que sai perdendo. Eu acho que não adianta. Tem que abraçar a causa, tem que ir até o final, chegar na eleição, ver o que é melhor. Mas nesse momento, ficar boicotando o clube, fazendo joguinho que eu vi que tinha realmente, não vai fazer bem para o clube. Eu vou te fazer uma pergunta. Nas duas passagens, tu bateste na trave para ir para o mata-mata. E aí, meu amigo, eu pelo menos acredito que com mata-mata, com a pressão e tal, a possibilidade do Remo passar para a Série B era grande. O que faltou, cara? Qual foi esse pouquinho que faltou? Ano passado foi até cruel, né? Ano passado foi inexplicável, né? Os 4 times da frente classificaram com o mesmo número de pontos. E com um na frente, né? Isso é brincadeira, mas acho que a gente errou assim. Todo mundo teve sua parcela de culpa, né? Mas é difícil falar assim. A gente sempre faz uma reflexão, né? Principalmente eu, para ver o que faltou. Acho que nesse momento ali mesmo ali, pô, faltou um gol, faltou um jogo melhor. Acho Qual que foi o jogo que te deixou mais puto? eu acho que foi contra o Ipiranga lá, porque a gente fez um bom jogo, a gente
acho que a gente poderia ter ganho o jogo e se a gente ganha ali, a gente mata eles e aí teria passado. Eu acho que o jogo contra o Luverdense também, que a gente reabertura do Baianão ali tinha muito uma carga muito grande que a gente não, que alguns atletas não esperavam. A gente sentiu muito isso. Isso que eu ia te perguntar. A galera deu uma sentida? Não que sentiu de pipocar, assim, sabe? Mas não, sentiu aquilo, caramba. E aí a gente não se achou nos 15, 20 minutos ali. Depois a gente conseguiu entrar no jogo e a gente só empatou o jogo também porque era no Baianão. Se fosse no Mangueirão, a gente não ia empatar nunca. Você vê ali que contra o Tombense, que a gente também não entrou tão bem no jogo, a gente tomou o gol e não conseguiu mais jogar. Se fosse no Baianão, a gente acho que teria pelo menos conseguido empatar o jogo ali, porque aquela derrota ali também foi dura. Mas todo mundo focou muito nessa derrota da Tombense. Mas a Tombense jogou melhor do que a gente nesse jogo. Jogou mesmo. Jogou melhor do que a gente. Então eles jogaram. A gente não ganhava tal, mas contra o Ipiranga a gente fez um jogo duro, a gente fez um jogo forte para ganhar o jogo. Então esse jogo para mim acho que foi o mais doído. Tá. Deixa eu te fazer, eu ia te fazer uma pergunta que depois do que tu respondeste, eu nem vou falar que se tu tivesse uma proposta, tu jogaria no Paysandu, nem precisa responder. Jogarias? Não, né? O quanto o Repá destrói e quanto ele é ouro de tolo, assim, ganhar um Repá, perder um Repá, isso influenciou na temporada passada, porque eu acho que o Repá, não tem a frase do sistema é foda, eu acho que o Repá é foda. Eu acho que assim, o Repá, ele pesa muito mais para a diretoria, para os funcionários, assim, numa questão de imprensa. É lógico que o jogador quer jogar, quer fazer gol, alguns entendem muito bem que o clássico é clássico, né? Vice-versa. Mas eu acho que, assim, dentro do modo geral, de um campeonato amplo, vale os 3 pontos normal, mas é lógico que clássico é clássico e pesa com certeza isso daí. Eu acho que, assim, nos últimos anos, o Paysandu, por ter vivido momentos de Série B, conseguiu montar times melhores do que o Remo, até porque tinha um atrativo melhor para contratar do que o Remo. E o Remo, assim, se fez muito forte por aquilo que tinha e por ser aquele do coração, de jogar com o coração, de jogar com a camisa. Mas, tecnicamente, o Paysandu teve, nos últimos anos, pelo menos, contratações melhores. Vamos lá. Yuri, eu queria te falar contigo agora um pouquinho mais sobre futebol como um todo e outros aspectos.